Tá? Estou iniciando aqui a gravação pelo Teams. Agora o aplicativo Teams avisou que iniciou a gravação. Sempre que a gravação for iniciada, eu vou falar que a gravação foi iniciada, para que aqueles que não estão visualizando por algum motivo o chat saibam que a gravação foi iniciada. E vou escrever aqui no chat também, aqui, ó, aviso, gravação iniciada, tá? E vocês já sabem que se abrir a câmera, o microfone para falar, abriu a câmera, vai gravar e vai ser postado nos canais de comunicação com os alunos, tá? Então isso daí é algo que todos estão cientes. Beleza? Vamos lá, iniciamos aqui a gravação. Então, né, hoje não vou compartilhar a tela, hoje é o bate-papo sobre a nossa disciplina. Então vamos trabalhar a disciplina de Direito do Trabalho 1, como eu já vinha falando, nessa meia horinha que a gente está conversando prévia ao início dessa gravação. Na disciplina de Direito do Trabalho 1, vocês vão ter o primeiro contato com as noções do direito material do trabalho. Tá? Não estamos falando de direito processual do trabalho, é o direito material do trabalho. Então nós vamos, em princípio, partir da principiologia. Vamos falar de questões principiológicas, os princípios que orientam o direito material do trabalho. Vamos falar sobre os elementos da relação de emprego, vamos falar sobre os poderes do empregador, vamos falar dos tipos de contratos de trabalho, vamos falar da carteira de trabalho. A carteira de trabalho tem ali alguns elementos que devem ser observados, informações que devem constar ali da carteira de trabalho, tem toda uma normatização. Vamos falar de alguns direitos materiais, vamos falar aí eu estava falando do que? Do contrato de trabalho, vamos falar do contrato regular, do contrato temporário, das espécies de contrato temporários, né, do nosso contrato temporário mais comum, que todo mundo conhece muito, que é um contrato brasileiríssimo, que é o contrato de experiência. Mas lá fora não tem contrato de experiência, não, cara, tem um contrato temporário. O camarada lá fora, na maior parte dos países, não sei se todos, demandaria uma questão de direito comparado, e aí fica uma boa sugestão até de pesquisa, mas, segundo os doutrinadores pátrios, o contrato, nosso contrato temporário, da maneira como ele nos é apresentado, é um contrato brasileiríssimo, né? Lá fora, tu faz um contratozinho, né, lá de acordo com as determinações de lá, contrato de um mês. Passado um mês, você renova aquele contrato temporário, você faz um contrato por prazo indeterminado, cada país lá vai ter sua regra, mas esse contrato temporário, como é o nosso, que você coloca lá na carteira, 45 mais 45, 30 mais 30, 15 mais 15, que é por um prazo, ele pode ser de até 90 dias, né? Que você tem um determinado período renovável por igual período. Então eu não vou ter lá o contrato temporário de 30 com 30 com 30. Se o contrato temporário é de 30, ele vai ser renovável por igual período, por 30. Se ele é de 45, vai ser renovado por 45. Se é de 15, é renovado por 15. Então tem a regrinha. Vamos ver isso, né? Que é o contrato de experiência. E aí tem o contrato temporário normal mesmo, os tipos de contrato temporário, né? Pela empreitada, a delimitação no tempo propriamente dita. E vamos falar sobre eles. Tem um contrato que é chatinho, que é o contrato intermitente, tá? E aí entendam, eu não estou falando nem bem nem mal da questão política. A minha posição política, vocês sabem, eu não falo em sala de aula. Quer me perguntar da minha posição política só se for na hora do cafezinho, lá com o Klaus na cantina, tá? Que é o momento totalmente informal. Aqui, dentro do Teams, sem posição política. Se você me perguntar no zap que eu passei aqui, que eu dou para os alunos, eu também não respondo. Quando acabar a pandemia, a gente estiver conversando no meio da rua, que a gente se esbarrar aí no restaurante, a gente pode conversar, tá? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro antes, tá? Que não vale a posição política, que vale a posição jurídica. Mas por que o contrato intermitente me incomodou muito? Em 2019, acho que 2019, salvo engano, eu estava dando a disciplina de Direito do Trabalho, e aí tinha uma medida provisória que estava cuidando do contrato intermitente no meio do semestre. Essa medida perdeu, ou foi 2018, 2, uma coisa assim.
Aí a medida provisória perdeu sua eficácia. Cara, aquilo foi um caos. E eu tentando explicar, né, que não, olha só, até que a medida provisória era desse jeito, depois da medida provisória. Não, mas vale a medida provisória ou não vale? Gente, olha só. A CLT que a gente tá na mão foi comprada, ela foi atualizada, essa impressa até tal dia. Só que hoje, na data de hoje, a medida provisória caiu. Então, o que eu estou tentando aqui fazer é mostrar como era até o dia tal, como é a partir de hoje, e foi uma coisa bem chatinha. Eu já aviso por quê. O contrato intermitente não é difícil, ele é chatinho. A previsão legislativa dele, ela é de uma maneira e pode mudar a qualquer momento, está sempre se buscando aí uma regulamentação mais precisa, mas a ideia geral da intermitência contratual, do contrato intermitente, é a mesma. Tá? E é isso que nos interessa. A procedimentabilidade, como ele vai ser tratado pelos tribunais, isso é uma outra coisa. Mas a ideia de eu ter você é mais ou menos assim. Vamos ter uma aula para falar dessa intermitência. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: você é meu funcionário com um contrato intermitente. O senhor já colocou a ementa disciplina no portal? Ainda não, Marceline. Marcilene, perdão. Ainda não, mas eu me justifico. Você que já, não sei se você já foi minha aluna, acredito que sim. O nome não me é estranho. Mas a galera que já trabalhou comigo, principalmente a galera dessa turma, sabe que eu coloco antes de começarem as aulas. Eu sou chato pra caramba com o negócio de prazo. Mas eu não sou aquele advogado que faz no último dia do prazo. Eu faço antes de publicar. Ou no primeiro dia da publicação, né? Quando eu sinto que a sentença já vai sair para eu recorrer, eu preparo o recurso. Quando o juiz bota no site, eu já distribuo o meu recurso. Se for desse, porque senão eu não durmo, eu sou ansioso. Pode não parecer, eu sou ansioso pra caramba. Aí tu junta aí um coquetel molotov de emoções, né? Você junta o camarada ansioso que toma café, 300 litros de café, e que está tentando emagrecer, então toma um comprimidozinho termogênico para dar uma corrida na esteira. Então eu fico louco com prazo. Então estou falando isso tudo até para pedir a Vênia, que eu ainda não postei a ementa da disciplina. Mas por quê? A disciplina era, em princípio, né, do professor César, que foi desvinculado da instituição. E aí o professor Fernando, que é o novo coordenador, um cara, gente boa, né? E aí ele ficou ali com essa questão para ser resolvida ali na grade. E como eu nunca dei essa disciplina de Direito do Trabalho 1 aqui na ABEU, eu dou ela já há alguns semestres em outra instituição, mas tenho aderência à disciplina de trabalho em razão das primeiras especializações assim que saí da faculdade. Ele falou, não, Léo, pô, eu te conheci, eu tenho 11 anos de ABEU, o professor Fernando tem mais de 20 anos de ABEU. Eu, pô, eu te conheci, você sempre assumiu a parte trabalhista lá no núcleo também. Pô, aceitaria trabalho 1 aí, vou fechar aqui a grade e tal, vai me ajudar? Eu falei, pô, super top. E então, o que aconteceu em específico? Eu não tenho a ementa já vinculada à minha matrícula no portal acadêmico. A vinculação as disciplinas foi feita essa semana, então, e o portal também, do jeito que está se adequando para vocês, está se adequando para mim. Então eu estou só esperando algumas questões técnicas ali do portal para eu poder disparar todas as minhas ementas. E aí, trocando em miúdos, né, não só da disciplina de Direito do Trabalho 1, mas para todas as minhas disciplinas. Semana que vem elas estarão no portal. Dentro do meu planejamento semanal, pretendo fazer esse lançamento ou na sexta-feira de tarde, antes da reunião que eu tenho às 5 para treinamento em atividade prática supervisionada, ou na terça-feira à tarde, porque segunda-feira eu não tenho condição nenhuma de mexer em outros portais. Eu dou aula, eu tenho turma de 8h40 meio-dia e 20, depois eu tenho turma de 1 da tarde às 4h30, e depois eu tenho que estar aqui no ABEU de 6h10 às 10 da noite. Então, sexta não tem como. Mas ou eu vou fazer isso na sexta não, segunda. Ou eu vou fazer isso na sexta, ou eu vou fazer na terça. Então, insta dizer que é de vocês, que é quarta-feira até a próxima aula, essa ementa vai estar lançada no portal, tá? Peço novamente perdão por ela não estar lá, e eu acho que me estendi tanto, é justamente por essa
essa mania minha, né? Eu fico muito incomodado quando eu não faço o que eu planejei fazer, né? Colocar as ementas disponíveis para vocês antes do início das aulas, tá bem? Mas aí, beleza, vamos voltar. Aí tem essa pedrinha aí no sapato, né? Que é o contrato intermitente. É, aqui, acho que esse meu próprio Fedmecon aqui, como eu estou escondendo aqui minha cortina, né? Estou usando um pano de fundo aí do Teams. Esse daqui, ó, não é propaganda não. Eu acho que esse aqui que eu comprei no início do ano, ele já está desatualizado com relação à parte trabalhista. Então, gente, o que eu vou tentar fazer a cada um dos nossos encontros, até aproveitando, né, esse momento, né, de poliana, né, jogo do contente, né, não há nada tão ruim que não tenha seu lado bom. Então, aproveitando esse momento de pandemia, a utilização da ferramenta do Teams, eu vou sempre tentar, antes da aula, já deixar a CLT virtual aberta aqui no meu browser de internet. Normalmente eu uso o Chromecast. E quando eu começar a compartilhar de trabalho a partir da semana que vem, vocês vão ver que eu tenho aqui na área de trabalho pelo menos 3 browsers de internet, porque isso é coisa de advogado, né? Cada sistema de cada tribunal quer funcionar com um, a gente tem que ter todos. Mas eu pretendo abrir a CLT ali online, e se na minha roteirização da aula que eu preparei, eu ver que do dia para o outro mudou alguma coisa, aí a gente vai ter que pegar e fazer o ajuste, mas nós vamos fazer juntos a análise legislativa e debater sobre o tema, porque a ideia do direito material, ela nasce, né, vamos lá, legislação trabalhista ela não pode ser colidente com a Constituição, a Carta Magna. E a Constituição é o quê? A certidão de nascimento do quê? Do Estado, certo? E o que o Estado é? Algo que eu falei para vocês, acho que quando nós nos conhecemos na primeira disciplina que fizemos juntos. O Estado é o quê? O Estado é o escudo da sociedade. O Estado é uma ficção jurídica criada para poder espelhar aquela estrutura que organiza política, jurídica e socialmente a sociedade. E como diz aquele meme, né, as árvores somos nós, né? A sociedade somos nós, né? Somos os entes sociais congregados, né, em solidariedade social. E o que nós temos, né? Nós temos essa noção dos valores morais que engendramos em valores sociais que espelham-se na sociedade em princípios. E a nossa Constituição, ela assenta-se sobre princípios de direito, ela não é colidente com nenhum princípio de direito. Tá? Alguns princípios de direito estão descritos na Constituição ipsilíteris, né, em algum artigo, em algum inciso, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Né? Outros princípios não estão. Outros princípios são interpretados do arcabouço legislativo. O que eu quero dizer para vocês com isso tudo? Com isso tudo, para falar bem, a gente pode falar o nome. Eu tive um professor, já devo ter mencionado isso para vocês em algum momento. Me orgulho muito de ter sido aluno dele, muito mesmo. Tive um professor durante a faculdade, o nome dele era espero que seja vivo ainda, é Francisco Amaral. E uma vez eu desesperado, estudando Lei de Introdução ao Código Civil, que agora virou a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiras, ele falou assim: Léo, quando você estiver fazendo uma prova, mesmo de consulta, às vezes você fica cego, você não acha o artigo aqui dentro. Você meio que sabe a resposta, você está intuindo a resposta, mas. Claro que ele falou com outras palavras, mas a mensagem era essa. Mas você não está achando o artigo, você tem aquele feeling porque você estudou. Cara, fecha os olhos, se acalma e se concentra nos princípios de direito. Porque o arcabouço principiológico, ele não colide com a norma jurídica, pelo contrário, a norma jurídica emana da questão principiológica. E eles vão responder às questões que lhes são apresentadas. A fonte primária do direito é a lei, mas a fonte primária do direito, ciência. A fonte primária do direito, filosoficamente pensado em sua construção normativa para atender a sociedade, né, em sua positivação para atender a sociedade, ela é extraída de uma questão principiológica, que é extraída de uma questão valorativa social, que emana de uma questão, de um emaranhado de valores morais, né? Que aí alguns vão estar dentro do valor moral congregado, que é o valor social, e outros não.
mas isso é uma outra questão para a gente conversar, que eu já conversei em algum momento com vocês e podemos relembrar, mas a ideia é bem caminhando por aqui, tá? Como vocês sabem, assim como eu, né, como todos sabemos, né, houve a reforma, né, a reforma, a atual reforma trabalhista que está em vigor, já tem aí 2, 3 anos, e eventual, é aquele foi o reformão, né, que mudou alguma coisa. Essa daí tá para dar conta, tudo bem. Mas de vez em quando alguma coisinha está sendo mexida ali na CLT. E nesse momento de pandemia, alguma coisa precisa ser mexida realmente de vez em quando para poder garantir emprego, né? Garantir, tentar estabilizar a economia. É um momento muito difícil para todo mundo. Então, essas questões podem ser levantadas. Aquelas que eu souber responder de bate-pronto, a gente responde. Aquelas que eu não tiver aquela resposta pronta, porque é uma coisa muito moderna, muito nova, muito do nosso momento, a gente reserva e vamos debater no próximo encontro. Beleza? Então, o que vamos esperar da disciplina é avançarmos por essas questões de direito, avançarmos pela estruturação do contrato de trabalho, entender como funciona o contrato de trabalho, quais são as garantias do empregado, quais são as garantias do empregador, quem é o empregador na relação de emprego, até onde o empregador pode ir com o exercício do seu poder de gerência, seu poder de administração barra gestão, com o seu poder porque, pô, se um dos requisitos da relação de emprego é subordinação, significa que o patrão vai me dar ordem. Mas ele não vai me tratar igual um escravo. Ele não vai virar e falar assim, ah, você tem que... Ah, mas ele pode dizer como eu vou me vestir de certa forma. Né? Ele pode impor um uniforme, mas isso vai atrair para ele também uma responsabilidade. Uma vez teve um determinado camarada que procurou lá e falou, ah, mas lá na empresa agora estão exigindo que a gente faça barba toda. E eu uso barba desde que tinha 17 anos. E aí vamos ver, por quê? É empresa de alimento? Não é empresa de alimento? Você precisa de uma... O que pode se fazer alternativamente? Vamos procurar o sindicato, vamos entrar na justiça, vamos ver o que vamos fazer. Vamos conversar sobre esses detalhes, tá? Algumas regras... Eu mesmo já trabalhei numa empresa que não podia usar barba, já era advogado. Né? E a opção lá era a seguinte, não, tudo bem, você pode deixar, mas eu vou te demitir. E será que era interessante para eu entrar com a ação trabalhista? Não era. Se eu entrasse com uma ação, isso poderia dar dano moral? Não. A demissão, ela vai ser justificada? Vai ser injustificada? Porque eu sou empregador, eu posso acordar e eu não gosto mais desse empregado, não estou mais me sentindo confortável com ele. Você está dispensado sem de maneira injustificada, sem justa causa. Por quê? Porque não tem motivo, não tem justificativa, eu vou lhe pagar a indenização. Né? Vou te pagar as verbas devidas em razão desse tipo de rescisão contratual e a vaga eu vou abrir para outro que atenda a esses aos critérios que eu estabelecer. Mas nós devemos refletir sobre até que ponto vai a medida de justiça ou não e quais são esses limites da gestão do empregador e da liberdade do empregado e tudo mais, tá? Alguns direitos nós vamos conseguir com avançado conteúdo tocar alguns direitos em espécie, sim, tá? Vamos dar uma analisada principalmente em determinado ponto no artigo 7º da Constituição, que a Constituição já está mais à mão. Aquele códigozinho velho, né? Que todo cheio de post-it, de rabisco, aquele que a gente fala assim, ó, eu quero o artigo 7º. A gente puxa aqui assim, com a mão, ele já bota aqui, ó, de cara, aqui, rápido, e 2 viradas de folha, ele está aqui no 7º para mim. E vamos dar aquela analisada no artigo 7º da Constituição, que ele vem lá em seu caput falando, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida contra despedido arbitrário sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia, aí tem lá a lei específica do fundo de garantia, a 8036, né, de 90, vai que é salário mínimo, vamos dar uma analisada aqui também, que o salário mínimo de Constituição é uma coisa e o salário mínimo na realidade é outra coisa. Vamos ter isso aqui, ó. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades básicas vitais e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.045. Dá para garantir aí, vamos ver aqui, ó. Aluguel, compra do mês e escola particular? E saúde, plano de saúde? Pô, não dá. 1.045 só alugar um kitnet
né? Vamos botar aí que eu achei muito barato, 350 com a luz de 50, R$ 300 de alimentação, 500 de plano de saúde, acabou o dinheiro. Pronto. Nós não pago mais a luz. E aí nós precisamos refletir dentro do direito do trabalho, nós vamos dar uma saidinha para essas questões sociais necessariamente, tá? Dentro do nosso próximo encontro, eu já estou caminhando aqui para o final da minha fala, dentro do nosso próximo encontro vamos trabalhar a questão principiológica, vamos trabalhar o princípio da proteção, né, que é o princípio da proteção ao ipsuficiente, vamos falar lá do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, vamos falar lá do princípio da condição mais benéfica, e o princípio da norma mais favorável, são questões diferentes. Uma coisa é quando eu tenho uma lei que é mais favorável àquela relação de emprego, e outra coisa quando eu tenho uma condição mais benéfica ali dentro da empresa. Eu tenho dois funcionários, uns cargos ali semelhantes, e um tem uma condição mais benéfica do que o outro, não. A condição mais benéfica vai aproveitar a todos. Não sei que exista algum motivo justificável, mas aí as funções são diferentes. Falar no princípio da primazia da realidade, né, o direito material do trabalho e assim uma acompanha o direito processual do trabalho, pendem para a primazia do princípio da realidade, é algo que o direito do trabalho se assemelha lá ao crime, tá? A, a realidade documental pode ser uma, pode ter um documento escrito de determinada coisa, mas eu provo, por qualquer meio de prova 369 do CPC, moralmente legítimo, que a realidade foi outra, é essa realidade que vai valer dentro daquela relação de trabalho e emprego. Tá beleza? Vamos pensar em cartão de ponto, né? Tem aquele cartão de ponto que não é nem horário britânico, todo dia assinado 5 para as 8, 8 e 5, 8 horas, 8 e 2, 8 e 3, horário de saída 17, 17 e 1, 16h59 e por aí. E aí eu venho, farta prova testemunhal, de repente está com câmera, pensa na prova que você quiser. Isso prova é a matéria de direito processual. Venho com um farto acabouço probatório demonstrando de maneira robusta que, em que pese os cartões de ponto estarem todos assinados ali às 17 horas, aquele funcionário saía, ele trabalhava aí efetivamente. Agora, querido, eu não me recordo se a matéria chega até assédio moral, a matéria de trabalho 1, ou se isso está em trabalho 2, porque trabalho 2 são 4 tempos. A maior parte do conteúdo do direito material do trabalho está em trabalho 2. As nossas noções de trabalho 1 são mais introdutórias. Mas, como a tendência é que o nosso tempo de trabalho no Teams renda mais do que o tempo de trabalho em sala de aula, em miúdos. Normalmente eu esgoto o conteúdo, ainda tem 2, 3 aulas. Né? Ainda tem 2, 3 dias de aula ali marcado. Então, no ruim de tudo, se a gente esgotar o conteúdo e a assédio moral não tiver no nosso programa, que agora de cabeça eu não sei, eu entro um pouquinho nesse assunto. A gente pode observar o assédio moral e o assédio sexual e ver uma transversalização desse conteúdo entre a seara do direito do trabalho e a seara penal. Vamos aproveitar que são as minhas praias, onde eu pego sol, né? Eu fico ali transitando entre a praia do trabalho e a praia do penal, né? Mas a gente pode, em algum momento, sim, tocar no assunto. Mas não estaria nos limites do empregador. Como assim, Marcilene? Né? Porque tem a questão do assédio moral, né? Eu mando você falar. Se o assédio moral, tanto moral como o assédio sexual, a gente não vai falar dos limites da gestão do empregador e do empregado? Não estaria Justo. relacionado? A gente precisa falar dessas características. Agora, assédio moral em si é um tema em específico, né? Quando eu estou falando ali dos poderes do empregador e das características da relação de emprego, nós vamos tratar de alguns temas pontuais. O assédio moral ele é uma matéria dentro da disciplina, tá? Ele é um tema em específico que vem num determinado conteúdo, que vai precisar desse conceito prévio dos limites do poder de gestão. Quando o professor, sendo eu, se estiver lá dentro de Direito do Trabalho 2, né, quando nós vamos falar de assédio moral, quem quer que vá falar, vai precisar falar, olha, lembra dos limites do poder de gestão? Lembra quais são os poderes do empregador? Vamos dar uma analisada neles aplicados aqui ao tema do assédio moral. Para poder observar se é assédio moral ou se é assédio sexual.
Porque o assédio moral vai dar o dano moral lá na Justiça do Trabalho. Pode gerar um crime ou não. Mas o assédio sexual vai dar o dano moral na Justiça do Trabalho e necessariamente vai dar um procedimento criminal. Então, tem questões que são mais delicadas a serem tratadas. Então, vamos falar da questão principiológica, estava falando aí do princípio da primazia da realidade, estava falando, dentre os princípios que vamos falar no nosso próximo encontro, da continuidade da relação de emprego, princípio da intangibilidade, irredutibilidade e impenhorabilidade salarial, princípio da inalterabilidade em princípio, né, salvo melhor juízo, da inalterabilidade contratual e da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas. Esse eu gosto muito, tá para ser relativizado, mas em princípio ainda tratamos do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Em princípio, se eu tiver lá documento que fala assim, renuncio ao meu direito, renuncio ao recebimento de salário do mês de agosto a fim de manter meu emprego. Esse documento vale nada, não é renunciável, a tua contraprestação não é renunciável, é trabalho, e uma das características do emprego é onerosidade. Se não tiver onerosidade, não é emprego, é serviço comunitário, é outra. Estou te falando que o Windows é mal criado, eu estou aqui dando aula, estou aqui conversando com vocês, ele resolveu abrir aqui o clima-tempo no cantinho, ainda bem que eu não estou. Vocês vão ver na gravação da tela, né, depois. Porque vocês agora estão vendo só a telinha do Teams, eu devo estar grandinho aí na tela de vocês, mas a gravação que eu estou fazendo da minha tela e que vou compartilhar com vocês no YouTube para facilitar o acesso, vocês vão ver que abriu aqui no cantinho o clima-tempo. As malcriações da informática. Mas é isso, galera. Então vamos trabalhar essas questões, pontuando ali nas exceções, mas principalmente focando na regra, tá? E o nosso bate-papo de hoje introdutório é esse, tá? Eu vou encerrando por aqui a gravação. Fiquem aqui comigo mais um pouquinho, que eu tenho algumas informações para passar ainda sobre o nosso